mostrar a configuração para poder utilizar o Arduino junto com o Construct, né? Então, a primeira coisa é baixar o zip, que eu vou colocar na descrição do vídeo também. Que ele contém os arquivos que são necessários para configurar o Arduino, executar o programa de comunicação e também um projeto de teste do Construct. Então eu estou assumindo que o computador já tem o Arduino instalado e o Construct instalado, né? O processo de instalação dos dois é relativamente tranquilo. Qualquer coisa entre em contato, ou dependendo da situação, até algum vídeo já no YouTube da vida já ajuda a resolver o problema de instalação, né? Você basicamente só vai precisar só mais instalar mesmo os programas do jeito normal, né? Então, depois dos programas instalados, então eu tenho o Arduino e aqui o Construct já instalado na máquina. Aí eu vou baixar esse arquivo, esse zip, que ele contém todos os arquivos que a gente precisa para conectar, né? Ele fez o download, então eu vou abrir aqui a pasta e extrair ele. No caso aqui, extrair aqui. Vou deixar num canto que lembre, né? Não necessariamente na pasta de download, mas qualquer lugar. Mas desde que você lembre que você vai precisar executar o programa múltiplas vezes, né? Cada vez que você for querer testar o controle. Então, você tem três partes aqui, né? Você tem o Sketch, né, que é o programa do Arduino. Você tem o servidorzinho, que é o que conecta o Arduino com o Construct em si. E o projeto de teste do Construct. Então, entrando aqui nesse Sketch, né, do Arduino, você só precisa dar um double clique nele. E aí ele vai subir a interface do Arduino com esse sketch carregado. Você não precisa mexer em nada no código aqui, né? Você só precisa garantir que antes de você mandar gravar no Arduino, você verificar se a placa está correta. Então, por exemplo, aqui normalmente vai ser um Arduino Uno, né? Onde eu estou board. E porta, eu tenho que ver a porta serial, né? Que ele fala que com XYZ, né? Normalmente uma Arduino Uno original vai aparecer Arduino Uno aqui do lado, né? Então seria basicamente isso aqui, né? Saber que a board vai para Uno e a porta também para Uno. No meu caso aqui eu estou usando uma placa que não é uma Uno em si. Então ela tem uma configuração um pouco diferente, mas normalmente você vai usar só Arduino Uno. E aí você não precisa alterar nada no código aqui, você só aperta o botão de upload. Eu já estou contando que assim, como ele já entendeu a porta serial, né? O meu Arduino está plugado aqui no computador, né? Então ele entende que a porta no caso com 3 aqui é o Arduino. E aí, depois que ele termina de gravar, ele fala assim, o programa usou tantos por cento da memória e tal. Então isso significa que o programa já está no Arduino. Então isso já é o suficiente para trabalhar com o programa no Arduino, né? Aí para voltar, agora eu vou só voltar a pasta aqui para o nível que extraiu, né? Antes até de rodar o servidor, né? Dessa segunda parte, a sugestão que eu faço até para justamente confirmar o teste, né, se está tudo funcionando, é montar o circuito de teste que foi feito para esse projeto de teste, né? Então eu fiz aqui o diagrama e aí eu tenho o Arduino, né? E aí eu tenho dois controles no caso desse programa de teste, né? Eu tenho um potenciômetro
que são 3 pinos, né? E ele vai, você gira ele na esquerda e direita, né? E eu tenho um botão, né? Isso é para demonstrar que eu posso tanto ler um valor que é dinâmico, quanto ler também um botão comum. E aí aqui é a ligação que precisa ser feita para poder usar o programa de teste corretamente, né? Então aqui eu estou fazendo a ligação do potenciômetro para ler nessa porta A0, e esse botão, a leitura dele é feita nessa porta número 8, né? Essa questão do Arduino tem a questão do curso lá da CPS, que assume-se que boa parte das pessoas fizeram, né? Qualquer coisa pegar a referência dele ou pegar a referência da internet também. E também qualquer coisa, qualquer dúvida, entrar em contato, que aí, se no que for possível, a gente dá uma ajuda, né? Então essa é a ligação do circuito de teste, né? Seria justamente bom para terminar o teste, né? Bom não, né? Você precisaria ter esse circuito para poder usar o joguinho de teste corretamente, né? Porque ele espera que ele leia o botão dessa porta 8 e o potenciômetro aqui do A0 também, né? Então ele espera ler desses campos. Você pode usar outros pinos, mas isso aí seria necessário você alterar o projeto de teste para refletir quais são os pinos que você usou, né? Vamos lembrar que como isso aqui é um valor dinâmico, ele não é só 0 e 1, então esse, no caso, o potenciômetro ele precisa ser ligado em uma dessas portas aqui, de A0 a A5. Você não conseguiria plugar elas aqui e conseguir ler o valor corretamente, não dá para fazer isso. Os botões, você pode plugar basicamente todos esses pinos. Eu só realmente não recomendo você ligar o botão no pino 13, porque o pino 13 ele tem esse LEDzinho já integrado na placa e pode influenciar o seu botão. E também nesses pinos 0 e 1, porque eles são usados na hora de gravar, de mandar o programa para o Arduino, então pode influenciar. Às vezes você vai gravar o Arduino de novo, o botão pode influenciar esses pinos. Então eu recomendaria você usar qualquer pino entre o 2 e o 12, né? Para usar como botão mesmo, né? Contando que esse circuito foi montado, né? E aí até é uma coisa que eu falo, só um cuidado a mais. No passo anterior a gente gravou o programa no Arduino, só que quando a gente vai mexer com essa parte de circuito, é sempre bom a gente mexer com ela desplugada do computador, né? Então você grava o programa no Arduino. Se ele deu tudo certinho, deu aquele texto branco e tal, você fecha, aí você despluga ela do PC e aí você monta esse circuitozinho de teste aqui, né? No meu caso aqui, esse resistor acho que tem de 10K, você lembra? Eu acho que não importa tanto a resistência, mas é uma resistência alta e um potenciômetro aqui também que eu acho que é 10K. Eu não sei exatamente valores. Eu creio que não nem importa tanto. A ideia é que realmente tem que ter esses pinos. E também tem a questão aqui do botão, é que você tem que prestar atenção que ele tem, no caso esse botão aqui, tanto o botão que eu tenho real, ele tem os pinos, né, ligados nas laterais, numa lateral de cada lado, né? O botão tem 4 lados, só que você só vai ter pinos em 2 lados, né? Então, quando você for fazer essa ligação de teste na breadboard que eles chamam, né? Nessa parte de teste, esses pinos aqui, em cada lado aqui, eles fazem parte, estão na mesma face do botão, né? Porque aí o que acontece?
Porque esse botão, esse pino e esse pino, eles são a mesma coisa. Esse pino e esse pino são a mesma coisa. Então quando você aperta o botão, você liga esses dois pontos juntos, né? E aí é justamente quando você aperta o botão, ele vai, no caso aqui ele tem os 5 volts, né? 5 volts, esse vermelhinho. Então normalmente onde ele está ligado aqui, ele está 0 volts, né? Que a gente fala que é o valor baixo no Arduino. E aí quando você aperta o botão, você está mandando esses 5 volts pro pino aqui, e aí fica o valor alto, né? E aí a gente justamente entende isso quando o pino, no caso aqui o pino 8 está alto, quer dizer que o botão está pressionado. Contando que esse circuito está montado, a gente pode continuar com a questão do programa, né? Em si, a segunda parte. Então esse servidor Node aqui que eu chamei. Eu tenho as versões para cada sistema operacional, só que como por falta de outros SOs, eu só realmente testei no Windows mesmo. Mas é o seguinte, agora depois que você montou o circuito de teste, você replugando o Arduino, ele vai voltar com uma porta serial, né? Isso é importante porque quando eu executo esse programa, que é a ponte entre o Arduino e o Construct, ele tem essa questão de você selecionar a porta, né? Porque às vezes você tem outros aparelhos no seu computador que são portas seriais. Eu dou um exemplo meu que eu tenho um Nubank. Então, na minha máquina mesmo, além do Arduino, vai aparecer a porta COM do Nubank. Só que eu não quero a porta COM do Nubank, né? Eu quero a porta COM do Arduino. Então eu tenho essa tela que ela serve para você poder indicar para o programa qual que é a porta real do Arduino, né? Então no caso aqui, eu só tenho um dispositivo serial, que é o próprio Arduino. Então eu digito o número na lista, né? No caso aqui só tem um elemento. Então no caso eu só aperto 1. Aqui e eu dou Enter. Certo? Aí ele vai iniciar o servidor web, que ele serve para justamente permitir que o Construct consiga mandar comandos e receber também do Arduino. Então ele vai, quando ele chega nessa parte aqui que está rodando nessa porta 54010, quer dizer que esse programa está rodando. Então você tem que deixar ele rodando em algum canto aqui, entendeu? Você não precisa mais fazer configuração nenhuma nele. Ele fica num canto ali. Ele precisa estar rodando para poder linkar o Arduino com o Construct. Só que antes da gente chegar no Construct, o que acontece? O Construct, ele normalmente quando a gente vai rodar ele, você vai rodar numa página web, né? E essa página web, ela precisa poder acessar esse servidor. Só que tem uma característica que, principalmente se você está usando o Construct 3, que o Construct 3 é na internet, ele estando na internet, ele tá num site seguro, né? Um site com o cadeadinho, né? Então, desculpa, editor, Construct, vai vir aqui, e eu entrar nele, pode ver que ele tem um cadeadinho. Então, ele é protegido, né? Aqui, é conexão segura. E aí, se eu abro uma aplicação igual eu fiz aqui, sem ser por um canal seguro também, ele não confia, né, na aplicação e eu não consigo comunicar com esse cara. Então a gente precisa fazer com que o seu navegador, que aí no caso o Construct, no navegador que o jogo do Construct vai rodar, você precisa configurar ele para poder aceitar
essa comunicação corretamente. Então eu vou mostrar basicamente para os browsers mais comuns, né? Para o IE e o Edge, até onde eu entendo é a mesma solução. Para o Chrome e para o Firefox. Né? Então, até antes de rodar o Construct, isso precisa ser feito. Né? Eu vou começar com o Internet Explorer. Em todo momento, essa aplicação está rodando. Né? Ela fica rodando lá por trás e ela é necessário que ela fique rodando. Então, no IE, você, para poder permitir corretamente, você precisa acessar a página que essa aplicação está rodando, que está num endereço seguro, entre aspas, seguro, na sua própria máquina. Então é só você mesmo que consegue acessar, isso não é aberto à internet. Então você tem que, no caso do IE, você entra aqui em, você digita https://localhost e só isso. Okay? E aqui ele está falando assim, esse site não é seguro porque tem a questão que ele não confia nessa aplicação como sendo um site seguro. Mas isso infelizmente é o jeito que tem que ser feito. Então, o que precisa ser feito no IE, você precisa entrar aqui em mais informações. E aí ele fala assim, continuar para a página web, né? Aí, o site que eu fiz, simplesmente ele responde isso aqui, Hello World. Só isso aqui. Né? Se ele respondeu esse Hello World aqui, quer dizer que ele funcionou. E aí justamente ele está reclamando aqui, ó, tem um erro de certificado, né? Que ele não entende como certificado que ele já soubesse de quem é, né? Então você clica aqui, onde está o vermelhinho, o certificado, ver certificados. Aí ele vai abrir essa parte do certificado que foi gerado nessa localhost, né? E aí você clica em instalar. Instalando aqui, você pode colocar para o usuário corrente, né? Não tem problema. Essa primeira aqui, você dá um next. Aí, aqui, esse cara aqui, você precisa marcar essa segunda opção. E aí você aperta esse browser aqui. E aí você coloca nesse segundo item, Trusted Root Certificate. E aí você dá OK, dá um Next e o Finish, certo? Aí ele vai reclamar, você vai instalar isso aqui na questão do computador, né? Você quer instalar? Sim. Então ele foi lá e instalou. Aí se eu atualizar a página, eu creio que ele deveria não mais reclamar daquele negócio em si. https://localhost, certo? Então, aqui que eu atualizei a página, ele deu hello world de novo, tá HTTPS, tá seguro, tá até o cadeadinho aqui, e ele já entendeu essa questão do certificado do negócio seguro. Então, se você usa o IE, o Internet Explorer, para rodar normalmente, isso já resolveu. Aí eu vou abrir o Edge também. Eu creio que o Edge ele já aplica a mesma coisa. Entendeu? Então, tanto para o Edge quanto para o Internet Explorer é a mesma coisa. Os dois eles puxam do mesmo lugar o certificado. Então, se você fez pelo Internet Explorer, você já resolveu pelo Edge, certo? Tá. Agora, enquanto isso, o programa que está aqui está rodando, né? Agora no Chrome, você precisa em um outro lugar. Você precisa acessar um endereço.
Você não precisa instalar o certificado mais. Deixa eu ver. Localhost. Só dar uma confirmada. Que ele fala que ó, sua conexão não é particular, né? Ele está reclamando quando eu tento acessar aquele localhost. O que você precisa fazer? Você precisa acessar esse endereço interno no Chrome, né? E aí, que é a questão de flags, né? De questão de sinalização no Chrome. Isso tudo vai estar no. Essas URLs vão estar na descrição também do vídeo, ou no comentário, né? Que eu ver que for melhor. Então você cola essa URL no seu Chrome, no caso é só no Chrome, se você está usando o seu navegador padrão, que é o navegador que quando você aperta o executar no construtor ele abre, né? Se o seu for o Chrome, então você entra nesse endereço e aí já vai chegar nessa opção que a gente precisa ativar, que ele diz assim, que é permitir certificados inválidos do localhost. Então você só habilita aqui e é isso. Você não precisa de mais nada. E aí se você voltar aqui naquela aba que a gente rodou, deixa eu ver se dá um Shift F5 aqui para ele carregar. Não foi suficiente. Espera aí, deixa eu abrir novamente. ps localhost. Cadê o Hello World? Não é particular. É estranho. Parece que ele não entendeu a questão do certificado, mas tudo bem. Eu vou testar com cada browser de qualquer jeito e até confirmar se realmente isso foi aplicado, certo? Mas eu vou continuar. Eu vou para o próximo, que é o Firefox, que eu sei que ele que é o que eu uso normalmente. Então se eu acesso aqui https localhost, se não é assim, eu estou mostrando para todos os browsers, mas você não precisa fazer para todos, você só precisa fazer para aquele que o construct, para aquele que está como padrão no sistema operacional. E aí você precisa fazer nele. Se for o caso, às vezes, de um browser não funcionar direito, você vai na configuração do Windows e muda o aplicativo padrão para um browser que funciona. Então, entrando aqui no localhost no Firefox, ele também me reclama aqui de potencial de risco, né? Risco de segurança à frente e tal. Só que no caso aqui do Firefox é um pouco diferente também como eu configuro isso. Eu tenho que ir aqui nas opções dele. Aí eu tenho essa parte de privacidade e segurança. Você rola até embaixo nela, até onde está certificados. Aí eu dou ver certificados. Aí eu seleciono aqui em cima servidores. E aí você clica em adicionar exceção. Então, qual que é a exceção? É esse localhost. Então, https, né? localhost. E aí você verificar certificado. Fala identidade desconhecida, né? Porque ele não foi homologado. Blá blá blá. Confirmar exceção. Confirmando essa exceção, você tem que fazer mais um no caso do Firefox. Você precisa também fazer, adicionar de novo, localhost, e aí 2.54010. Ups, 54010. Por que 54010? Porque é a porta que ele está rodando aqui.
é só para garantir mesmo, né? Então você verifica o certificado e confirma a exceção, certo? Então deixa esses dois aqui e dá um OK. Se eu voltar aqui no HTTPS localhost, você vê que ele foi para o Hello World direto, ele não me reclamou. Ele ainda chia aqui, mas ele tá operando, certo? Então, agora a gente vai para a última parte, que é a questão no construct em si, né? Então, é a parte do construct. Então, e tudo isso com o programa rodando, né? E se eu me lembro, deixa eu até confirmar aqui qual que é meu browser padrão. Eu trabalhei bastante com o Firefox, então eu vou sempre assumir o Firefox como padrão. E aí eu vou abrir o projeto do construct de teste, né? Que a gente está com o Arduino, já foi gravado o programa, já está com circuitos de teste. Aí você já está com essa aplicação aqui rodando, né? Aí a última parte é essa questão do teste, né? Então tem esse teste aqui que no caso eu usei a versão 2.4.4. Ele serve também na versão web, na versão 3. E aí o que acontece? O que é mais importante aqui não é nem tanto o código em si, a estrutura do jogo e tal, né? Mas sim como ele trabalha, né? Então o que acontece? No caso, no projeto, para você comunicar com o Arduino, na verdade você não está comunicando direto com o Arduino, você está comunicando com o programa que comunica com o Arduino. Então você precisa desse objeto de socket, né? Então quando você insere um novo objeto, não creio que ele vai permitir aqui, né? Mas é o objeto WebSocket, esse que eu chamei de socket em si só, né? E aí você precisa configurar ele para poder conectar nele, né? Então aqui no programa de teste, o que eu fiz? No começo do layout, ou no começo do jogo em si, né? Você pede para conectar na URL do programa aqui, né? Que é essa aqui, né? Que aqui, na verdade, no socket não é HTTPS, mas ele usa esse aqui, WSS localhost 54.010 barra. Não lembro se essa barra é realmente necessária, mas eu deixo desse jeito. De novo, 54010, porque esse é um número mágico? Porque é o número mágico que está aqui, né? E aí eu tenho esse comando aqui no começo, eu mando carregar, conectar nessa URL, né? E aí eu tenho outro evento aqui que quando eu conecto o socket, né? Quando a conexão é aberta, eu mando vários comandos de texto para esse socket, né? E esses comandos de texto realmente é texto, né? E ele está num formato específico aqui, né? Como que é esse formato? É um meio que um comando que eu acabei montando entre aspas, protocolo para comunicação, certo? Então, tanto que tem aqui esse arquivinho de comandos junto do projeto, né? Então, basicamente você consegue mandar dois tipos de comandos para o Arduino, né? Tem esse comando M, que ele fala assim, M seria de modo, né? Então, como um certo pino vai se comportar. Então,
por exemplo, eu creio que até esse cara aqui, isso aqui eu acho que está um pouco desatualizado. Mas o que importa aqui? O que você precisa realmente fazer? Por exemplo, igual no projeto, no circuito aqui de exemplo, aqui o botão 8 ele vai ser um botão de entrada, né? Porque você vai ler o valor que está no botão 8. Então, qual que é o comando que eu preciso mandar para o Arduino para dizer, olha, eu vou ler do botão 8? Você tem que fazer assim, M, essa barra vertical, que a gente chama de pipe, né? Essa barra no teclado, normalmente ela fica em cima dessa barra na esquerda, né? Próximo ao A e o Z. Então você dá um Shift e essa barra. Aí qual que é o pino, né? Então, no caso aqui, é o pino 8. Então, M, essa barra, 8. E aí, o que eu preciso fazer? Como esse pino vai ser tratado, né? Então, eu tenho que dar outra barra e eu vou dizer assim, esse pino aqui é I, de input, de entrada, né? Então, esse é eu quero assim, definir o modo do pino 8 como entrada. Isso normalmente vai ser o que você vai ser necessário na grande maioria das vezes. Só isso, para cada pino que você tem um botão da vida. Ou até o próprio joystick, né? Porque se o joystick for só botões, ele também é um botão de entrada, né? Só que quando eu falo assim joystick, eu não estou dizendo por exemplo, se eu pegar o joystick shield, né? Então, se eu pego um cara desses aqui, o botão, esse joystick aqui, o que eu faço assim, esse modo de entrada 8i, ele serve para ler esses botões, né? Então, esse botão ele vai ser ou baixo ou alto, né? 0, 1. Então, ele só tem dois estados. Então, esse tipo modo de entrada input, ele é para esses botões. Por exemplo, esse joystick ele é diferente, porque você pode ver que ele não é botões que você pressiona quando você coloca para cima, para esquerda, direita. É uma entrada analógica. Você pode ver que até tem uma questão, né? Quando você dá o clique, ou um L3, R3 da vida, ele tem um botão. E esse botão é a mesma coisa. É uma entrada. Como eu diria? É uma entrada analógica. Não é digital, não é só 0 e 1. Ele tem valores que variam. Então, e é a mesma coisa que eu fiz aqui justamente nesse exemplo, né? Porque quando é um joystick, normalmente é um valor que varia. Então, esse potenciômetro que a gente chama, né? O que pode ser um eixo do joystick, pode ser o eixo X horizontal ou Y vertical, você liga nessas portas analógicas do Arduino, né? E aí você, no caso aqui, eu só tenho uma entrada analógica que eu pluguei aqui no pino A0. E aí como que eu faço para ler, para passar para o Arduino que eu quero ler esse A0 como um analógico? Então você manda um outro comando com M barra, aí você pode dar o nome do próprio pino ali, A0 barra A de analógico, analog, né? E aí, até mostrando aqui, no caso, eu faço justamente aqui, né? Eu faço pino 8, input, né? Entrada. O pino A0, que é analógico. Aí, o que acontece? Você tem outros modos que é um pouco mais incomum, que você tem o modo P, que eles chamam de PWM, pulso modulado, tanana, whatever. Para que ele serve? Ele serve
para você enviar um sinal como se assim analógico. Não é um sinal analógico em si. Ele, na verdade, ele alterna, ele fica meio que alternando entre 0 e 1 numa certa frequência. E aí isso dá a noção de você tá diminuindo, tipo assim, como se fosse passando, entre aspas, menos energia. Só que não tá passando, você não está passando menos energia. É como se fosse antigamente o dimmer, que você poderia usar numa lâmpada, né? Então, na tomada lá você tinha uma chavinha que você deslizava, e ali você meio que, na teoria, você estava diminuindo a luminosidade de uma lâmpada, né? Só que na verdade o que você está fazendo é que você está cortando parte, períodos da alimentação na lâmpada, que aí faz aparentemente ela não ser tão brilhante, né? Então esse PWM é basicamente a mesma coisa. Você manda um sinal, por exemplo, você pode fazer com que um LED fique, vamos dizer assim, respirando, né? Ele acende, apaga com uma certa leveza, não é só pá, pum, né? Então tem esse PWM. Não é uma coisa que normalmente a gente vai usar com, com frequência, né? Você tem O, que é saída, output, né? O de output. Eu acabei usando meio que boa parte dos termos em inglês. E essa saída é basicamente isso. Assim, você está mandando um sinal para fora do Arduino. Então, vamos dizer que eu queira um exemplo básico é você fazer o seguinte. Eu vou assim, ó, modo do pino 13. Por que o pino 13? Porque o pino 13 no Arduino Uno ele já tem um LEDzinho. Então você não precisa nem plugar nada para fazer esse teste, né? M/13/O. Então, você sabe que o pino 3 é de saída. E como você já tem um LED, você já vai conseguir até testar depois com o próximo comando, né? E aí eu tenho mais um tipo aqui, que é o S, que é servo, né? O servo, ele serve... Assim, você tem um servo motor, né? O servo motor é um aparelhozinho que você consegue definir uma posição dinâmica, né? Deixa eu caçar um que esteja montado aqui. Aqui, né? Então você tem um servo motor que você consegue girar isso aqui num eixo, né? Você tem mais ou menos 180 graus de giro, né? Então isso também é um dispositivo de saída, né? Só que quando nesse tipo S significa que você está tratando que essa saída é especificamente de um servo, porque o servo ele tem características características próprias para você poder manipular o servo, né? Mas aí no caso é uma coisa que infelizmente eu não consegui testar porque eu não tenho um servo em si funcionando. Eu tenho alguns servos, só que eles não estão funcionando bem. Então esses tipos P, O e S, né, que tem esse I, A, né? Normalmente a gente vai utilizar esses I e A. Mas você tem o P, o O e o S também. Aí qualquer coisa, se um desses tipos não estiver funcionando direito, manda uma mensagem, porque realmente é uma coisa que não foi testado com tanta intensidade quanto esse I, A e o O também. Esses foram bem testados. Eu diria que o PWM, o P, também foi bem testado. Realmente a questão do servo é que é um pouco mais preocupante. Só que tudo bem. Quando você manda, e aí vamos voltar na questão do projeto, né? Na questão do projeto, quando você manda, no caso aqui M8i, então o pino 8 é um pino de entrada. O que acontece? O socket, o que acontece? O programa, né, esse programa aqui, ele vai passar esses comandos para o Arduino. Esses comandos, né? Ele interpreta esses textos e manda o comando equivalente para o Arduino.
E aí o que acontece? Como esse pino aqui é um pino de entrada, o que, que vai acontecer? Toda vez que esse pino mudar de valor, o que significa que você, no exemplo aqui, você aperte o botão, então ele vai sair de 0 para 1, de baixo para alto, né? Esse socket no construct vai receber uma mensagem. Então, o que, que eu fiz aqui? A mensagem de atualização do pino. Né? Então, no caso, como que é o formato da mensagem? Deixa eu até apagar aqui. Né? Esses senhorzinho aqui, né? Então ele tem um pino, ele vai receber uma mensagem com esse texto. Vai ser basicamente isso aqui, ó. Vamos dizer, 8 barra H. Quando eu aperto o botão. E 8 barra L quando ele solta. Porque o L baixo, né, que seria o equivalente ao zero, no meu exemplo é o estado passivo do botão. Então ele fica em L. Quando você aperta o botão, ele vai receber um H. Né? Ele vem esse texto, H. Né? Então o que eu preciso fazer no construct? Né? Eu tenho aqui, quando a mensagem, né, quando vem a mensagem, e aí eu faço meio que essa quebra, vamos dizer assim, de texto, né? Eu dou esse mid que eles chamam, que é para pegar uma parte de um texto. Então, o que eu faço? Ele vem esse message text, né? Esse message text vai ser isso aqui. Então, um exemplo aqui, né? Então ele vai vir 8 barra H. Só que quem me importa mesmo, qual é o pino? Se você tem vários pinos, né? Você precisa identificar qual que foi o botão que foi, qual o pino que foi acionado, né? E aí qual que é o valor que foi atualizado. Então o que eu faço aqui? O mid esse zero é como se assim, começa aqui do começão. O zero é o começo do texto, né? E aí ele fala assim, pega um caractere. Então ele faz isso aqui, ó. Tum. Ele pega um caractere. Aí eu vou fazer essa comparação. Esse um caractere é igual a 8? É. Joia. Aí eu tenho uma outra comparação. Eu faço aqui, ó, mid de novo, com o mesmo texto. Só que eu começo de 2. Então é como se ele pegasse aqui. Então, aqui desde o começo acontece com 0. Então, 0, 1, 2. Né? Como se fosse com teclado. E aí ele vai pegar um caractere. Então, ele pega um caractere. Ele é H. Então, o que no final das contas aqui, no meu programa de exemplo, né? Quando chegar uma mensagem, esse primeiro caractere, o caractere antes da barra é 8. E o caractere depois da barra é H, que H, por que H, né? Meio que uma tradução também. H de high, seria um valor alto, que vamos fazer uma analogia que seria 1, né? 1 ligado, né? Eu usei essa questão de high e low porque meio como o Arduino ele normalmente você vê os exemplos, né? Então a mesma coisa, L ele vem de low, né? Então valor baixo normalmente considera 0, que está desligado. Vamos fazer meio que uma analogia desse nível, né? Então, no caso aqui eu tenho justamente dois exemplos aqui, né? Eu tenho quando o 8 está alto e quando o 8 está baixo, né? No caso aqui, o que é mais importante é esse 8 alto, porque quando ele vai para alto, eu dou um exemplo aqui, eu disparo uma bala, né? No, no, no projeto, né? Que o projeto ele é como se fosse um turret, né? Como se fosse só um canhão, que aí no caso o potenciômetro ele muda a posição do canhão e o botão dispara uma bala, né? Você vai descendo uns OVNIs aí, e aí quando um OVNI encosta no fundo da tela da Game Over, né? Essa é a lógica básica desse jogo de teste. Só que realmente importante é isso. Quando vem uma mensagem, você tem que ler qual que é o pino e qual que é o valor. Nesse caso aqui, né? Porque eu preciso só disparar a bala quando eu aperto, não quando eu solto, né? Então eu preciso tem que ser 8 e tem que ser H,
Então ele vai dispara a bala. Tá. E aí, esse aqui é meio que só um outro exemplo que justamente eu uso aquele pino 13 que eu falei, né? O pino 13 que já vem um LED, né? Então nesse exemplo, se você conseguir enxergar na sua Arduino, o LED interno da placa, quando você aperta o botão ele acende, quando você solta ele apaga. Por quê? Porque quando eu solto o botão, quer dizer, vai para L de novo, eu mando um comando, ó, W, né? Aí eu vou até falar desse comando W, né? Por que W, né? Igual eu coloquei aqui, W vem de write, né? Que seria escrever, né? Então, o que eu faço com esse comando? Então, W, quer dizer, escreva, barra, qual é o pino? No meu caso aqui é 13, né? Tá. Eu vou escrever o quê? Que valor, né? No meu caso, esse é um pino, ele é um pino digital, né? Ele só aceita alto ou baixo, né? Então eu faço assim, eu quero que escrever o valor, no caso aqui quando você solta, valor baixo, L, né? Eu acho que tem que ser tudo maiúsculo mesmo também. Eu não tenho certeza se eu trato isso, mas eu assumo que é tudo maiúsculo. Então, tipo assim, ó, envie para o pino 13 o valor baixo, que aí efetivamente na placa do Arduino você vai apagar o LED. Se você manda aqui em vez de LH alto, ele vai acender o LED na placa do Arduino. Então esse que é o W, né? Eu não creio que vai ter muitos usos, mas eu já vi que tem, já tem gente que vai usar, né? Então isso é importante demonstrar, né? E aí você tem a questão do potenciômetro, né? Do pino analógico. Então, na mesma situação, ó, quando vem uma mensagem, e aí no caso, como o pino analógico são 2 caracteres A 0, então eu faço assim, ó, MIDI, né? O começo da mensagem, os 2 caracteres. Então, se os 2 primeiros caracteres for A 0, então eu vou movimentar o turretzinho. Então, no caso aqui, o que vai acontecer normalmente? Você vai ter um... Qual que é o valor do texto que você vai receber? A0 barra... E aí, no caso do pino analógico do Arduino, o que acontece? O valor que vem não é um valor entre 0 e 1, porque ele não trabalha bem com esse ponto flutuante, né? Ponto decimal. Então, o que acontece? Qual que é o valor mais baixo desse pino? É 0. E aí, qual que é o valor mais alto? É 1023, não 1024. Porque, como você está iniciando a contagem de zero, você tem 1024 posições possíveis no potenciômetro. Então, a mensagem mais, vamos dizer assim, a mensagem mais longa, vamos dar um exemplo aqui, que você vai receber no analógico, vai ser nesse tamanho, né? Você tem 2 caracteres do pino analógico, você tem a barra e mais 4 caracteres do valor analógico, né? Então aqui no caso, o que eu fiz aqui, né? Eu tenho uma variável, o valor do potenciômetro, que é o que é mais importante que eu fiz foi justamente um outro MIDI aqui no meio, né? MIDI a partir da terceira posição, 4 caracteres. Então, voltando aqui, esse aqui é o texto, então aqui é posição 0, 1, 2, 3. E aí eu preciso pegar os outros caracteres. Então eu pego 1, 2, 3, 4. Então, por isso que inicia do 3, 4 caracteres. E aí o que eu faço? Eu converto, no meu caso aqui, o que eu fiz? Eu converto isso para um número, né? Porque ele é texto. Né? Mesmo ele sendo só dígitos, isso para o construct ainda é um texto. Então o que eu faço? Eu faço uma conversão isso para número. Então aqui ele vai virar 1010, né, no número. E aí eu faço, no meu caso aqui, eu faço uma divisão por 1023. Por quê? Porque aí isso ele vai me dar um valor entre 0 e 1.
né? Porque aí no meu caso aqui fica mais fácil para eu definir o ângulo do canhão, né? Porque eu sei que o canhão, e aí justamente até é o que eu faço aqui, né? Eu sei que o canhão ele gira 180 graus, então no meu caso aqui, o que, que eu fiz? Eu fiz ah, de 0 a 1, então ele vai de 0 grau a 180 graus. E aí no meu caso aqui eu fiz um bem bolado, que é menos 90, porque normalmente ele vai estar apontando para a direita. Então, não, eu quero que o canhão por padrão aponte para cima. Então eu tiro 90 graus para ele girar à esquerda 90 graus. E aqui esse menos 1 é meio que quase que uma gambiarra, porque na minha ligação que eu fiz do potenciômetro, na direção que eu estava normalmente utilizando ele, quando eu girava o potenciômetro para a direita, o canhão ia para a esquerda, né? Então é meio que uma gambiarra, que aí você inverte o valor, nesse caso do ângulo, e ele entende o ângulo, e ele inverte a direção que ele gira, né? Mas é basicamente isso, né? Você, tipo assim, a parte de código da questão do socket. O resto é lógica do jogo. Então, se tudo der certo aqui, eu tô com como que eu diria, o Firefox como navegador padrão. E se eu rodar aqui com dedos cruzados, ele vai estar lendo o, eu estou girando aqui como chama? O potenciômetro e apertando o botão, tum, tum, tum. Então eu estou girando aqui com o potenciômetro na minha mão, entendeu? Não sei se eu conseguiria, acho que eu não conseguiria colocar uma câmera aqui agora, mas eu estou girando com o potenciômetro do canhão e quando eu aperto o botão ele dispara uma bala, né? Tanto que a lógica do jogo ele tá bem simplinha, né? O quanto mais rápido você apertar o botão, ele vai disparando, né? E é isso. Então, se você já está nessa situação que você consegue girar o canhão e disparar, então significa que você está lendo corretamente os valores, né? O navegador está funcionando e você está podendo interagir com o Arduino, né? Então eu estou num browser e ele está lendo os valores do Arduino e aí e agora danou-se porque vai dar game over, né? Que eu fiz justamente intencional para ficar cada vez mais difícil. Mas é isso, né? Então eu não estou usando nada do teclado, não estou usando nada do como eu diria, do browser, né? Do teclado, mouse, essas coisas, não estou usando nada. Usei só o Arduino para jogar, né? E é isso. Eu acho que assim, eu acho que isso é o básico para poder fazer essa comunicação. Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda mensagem, tem o WhatsApp, tem os grupos, né? Deixa um comentário no YouTube da vida. Não, mas acho que nos grupos acho que sai até mais rápido, né? E é isso, gente. Até mais e eu espero que eu consiga fazer outros vídeos um pouco mais organizados para poder auxiliar todo mundo aí. Então, até mais.